O dia mais comum, 29 de maio de 2024, estava chegando ao fim, quando de repente toda a humanidade recebeu um aviso. Aviso do início dos testes beta do jogo MMO mais popular. Tie Xiao, já irritado por ter esquecido mais uma vez de lavar toda a calcinha, ouviu o anúncio em voz alta. Ele gritou com seu colega de dormitório, que não fazia nada além de jogar no computador. Mas o jogador gordo calou a boca do vizinho indignado, apontando para os fones de ouvido conectados ao laptop. O barulho fez com que o resto dos colegas de quarto se levantassem da cama, esfregando os olhos, perplexos. Verificando imediatamente o bate-papo da universidade, eles descobriram que esse barulho havia derrubado todo o dormitório. Ti não acreditou e começou a resmungar descontentemente com seus odiados vizinhos para que parassem de pregar peças nele. E naquele momento, uma criatura estranha bateu na janela, bem na frente do rosto do gritador. Graças à sua excelente reação, ele conseguiu pular para o lado. E um goblin feio agora estava no lugar onde ele estava um segundo atrás. O gordo pegou seu laptop e tentou acertar o goblin com ele, colocando todo o seu peso no golpe. Mas a aberração pequena e hábil rapidamente pulou para o lado, fazendo com que o laptop caísse no chão e se quebrasse em pequenos pedaços. O goblin lançou instantaneamente um contra-ataque, usando um feitiço poderoso bola de fogo. O jogador foi jogado no meio da sala, bem aos pés de seus vizinhos ainda sonolentos, que congelaram de medo, sem entender o que eles, pessoas comuns, deveriam fazer com uma criatura possuidora de uma magia tão poderosa. O anão verde, não planejando dar descanso aos homenzinhos, já havia começado a lançar o próximo feitiço. Em um instante, toda a sua experiência de jogo passou diante dos olhos do gordo. E ele próprio já havia se despedido da vida, embora sua vida tenha terminado há alguns momentos, com a destruição de seu laptop. Mas o destino não destinou a morte aos heróis de hoje, pois o Goblin foi atingido no rosto com o juramento Vantos da Vitória. Uma arma de primeiro nível que causa dano adicional aos Goblins, se o dono da arma gritar maldições ao inimigo. Ti desferiu 5 golpes diretamente na cabeça do maluco, ao mesmo tempo que o cobriu com frases obscenas. O 5º golpe foi fatal, e depois dele, o Goblin começou a se dissolver, como um NPC em um jogo de computador. Alguns momentos depois, o Cavaleiro Êmbolo não estava mais sentado no corpo do Goblin, mas no chão nu. Ti levantou-se e começou a examinar de perto sua arma da vitória, enquanto seus vizinhos naquele momento tentavam entender o que acabara de acontecer. De repente, do nada, uma chave misteriosa apareceu na frente do herói, iluminando tudo ao seu redor. E naquele exato momento foi feito outro anúncio de que 4.600 terráqueos haviam passado no teste, despertado e se tornado jogadores. O anúncio continuou de que todos que passassem no teste receberiam um conjunto de presentes para novatos. Ti tocou a tecla e toda a sala foi iluminada por uma luz ainda mais forte, cegando os vizinhos. E assim, quando a luz se apagou, um relâmpago brilhou e Tsuguan não estava mais nu no meio da sala. Ele adquiriu equipamentos lendários e elegantes e, com isso, um bônus de autoconfiança. Os vizinhos que recentemente tentavam entender que tipo de criatura havia entrado em seu quarto e onde ela havia evaporado, agora olhavam surpresos para o terno novo do vizinho. E Ti, sob a influência do bônus de autoconfiança, começou a rir ameaçadoramente, autodenominando-se o pai deste jogo. E depois de muitas risadas, ele prometeu proteger seus vizinhos. Passou muito tempo, o Ti melhorou e ficou mais sério. Ele foi combatido por hordas de monstros de todos os níveis de dificuldade. Mas seu nível de bombeamento já atingiu níveis sem precedentes. Apenas uma carga apontada para o céu. E seu feitiço explodiu no ar, destruindo todos os monstros voadores. E então as chamas choveram sobre os monstros terrestres. Tai apenas teve que assistir seus inimigos morrerem por causa de seu poder. E então ele decidiu que era hora de lutar contra o chefe final. Julho de 2039, 7 anos após a descida da chave do fim na Terra. É neste dia que Ti lidera 47 jogadores da guilda White Star para lutar contra um chefe de classificação SS. Desde o seu aparecimento, este chefe já ceifou a vida de 17.400 jogadores, e não houve nenhuma campanha bem-sucedida contra ele. Ti já estava esperando por ele, o chefe da SS, Nadhog, o Devorador de Mundos. E assim, uma enorme carcaça de dragão avançou sobre o herói, ansioso por uma batalha real. Este é ele, o mesmo chefe que Ti tem incentivado todo esse tempo, aquele contra quem você pode usar todo o seu poder. Mas um pedido de ajuda interrompeu os preparativos de Ti para a batalha final. Virando-se, ele viu os últimos membros sobreviventes de seu esquadrão, os mesmos 3 caras com quem ele dividia um dormitório. Eles disseram que não podiam seguir em frente e que precisavam de ajuda. Esse pedido enfureceu Ti, pois bem na sua frente estava a meta para a qual ele caminhava há tanto tempo. Rosnando, ele disse que estava pronto para protegê-los, mas apenas se chamassem o pai desse jogo. O homem de óculos congelou de surpresa.
E no momento seguinte seu rosto se distorceu em uma careta e depois se dividiu em duas partes. O golpe de T foi rápido e certeiro. O homem de óculos nem teve tempo de entender nada. O sangue jorrou no rosto de Ti, mas de forma alguma perturbou sua calma. Resta muito pouco e alguns fracos não serão um fardo na batalha final. Ti se aproximou do corpo de seu ex-companheiro. O gordo, que acabava de levantar a cabeça, ficou horrorizado com o que viu. Ele começou a gritar com o ex-cavaleiro êmbolo, agora o jogador mais forte da Terra. De novo esses gritos. Ti não gostava deles antigamente, quando o gordo jogava constantemente no computador. Olhando com ódio para o quebrador do silêncio, Ti decidiu calar a boca para sempre. Um instante e 3 relâmpagos mágicos avançaram em direção ao gritador. Mais um momento e todas as flechas perfuram o gordo. Passando pelo corpo em queda, o ex-vizinho e camarada com um sorriso largo relata que há muito tempo está paralisado na guilda. Ti se aproximou do último membro do esquadrão. Inclinando-se, ele sussurrou para S que ficaria feliz em matá-lo. Um golpe brusco da espada e uma fonte de sangue. A cabeça de Murong Xiao voou para muito longe de seu corpo. No mesmo momento, os corpos dos camaradas pegaram fogo. À medida que a pele queimava, as verdadeiras faces dos camaleões goblins tornaram-se visíveis. Finalmente, o último obstáculo dos fracos foi superado, e só o chefe está pela frente. Assim que Ti pensou nisso, sentiu um sopro de vento por trás. Virando-se, tendo como pano de fundo a lua vermelha, ele viu um dragão voando direto em sua direção. A gigante fera de fogo esperava há muito tempo pela chegada de um oponente digno e imediatamente correu para a batalha. Para formar uma poderosa bola de fogo, Nadhogat colocou toda a sua força no feitiço. Ti observou o feitiço se formar, sonhando em finalmente cumprir seu destino e poder finalmente fazer uma pausa nas lutas constantes para se esforçar para se tornar mais forte. E então um feitiço de enorme poder saiu da boca do dragão e avançou em direção a Ti. Uma enorme torrente de chamas caiu sobre nosso herói, incinerando tudo em seu caminho. Mas a chama não tem utilidade para o jogador mais forte deste mundo. O fogo começou a diminuir e Ti apareceu ao olhar do dragão, não mais com sua armadura habitual. Ele estava envolto em uma armadura sombria de poder inimaginável. Com a ajuda desta armadura, Ti criou para si uma espada de raio. E agora ele já estava correndo em grande velocidade direto para a cabeça do dragão. O contato de duas forças inimagináveis dividiu o céu em duas metades. E no momento seguinte houve uma explosão. Demorou para que a poeira levantada pela explosão se dissipasse. E assim, o corpo de um dragão foi revelado, imóvel, sem uma centelha de vida em seus olhos. Sim, o chefe final do ranking SS, Nadhoga, o devorador de mundos que ceifou a vida de dezenas de milhares de jogadores, foi finalmente derrotado. E assim seu corpo começou a desaparecer. Mas o choque de enormes forças entre o jogador e o chefe destruiu não apenas o dragão. Ti, desaparecendo deste mundo, lembrou-se de como criou a guilda White Star. Lembrei-me de como, sendo o jogador mais forte, me divertia com as meninas. E como ele organizou a última viagem até o chefe final. Toda a sua vida passou diante de seus olhos nos últimos segundos. A saída de Murong Xiao da guilda. O monstro cujo ataque paralisou o gordo. E Nadhog que tirou a vida do homem de óculos. E Xiao só queria beber cola no velho mundo. Mas este é o fim. Nos últimos momentos, teve um banquete no dormitório com frango frito e refrigerante. E o mais importante, com amigos que tantas vezes o incomodavam, mas que ele valorizava muito. No ano 2039 DC, Ti Xiao desafiou um chefe de classificação SS. E o teste beta do jogo Key to the End terminou no mesmo dia. Os heróis morreram, mas o planeta continuou a existir. Em 2040 DC, Murong Xiao substituiu seu falecido amigo como chefe da guilda White Star. Jogadores de todo o mundo começaram a lutar entre si. Em 2044 DC, o Reino da Estrela Branca foi fundado. Em 2056 DC, Murong Xiao mudou o nome do reino para Império da Estrela Branca e proclamou-se imperador. Uma nova era está no passado. A partir de agora começa a Era da Estrela Branca. Em um dia comum do ano 988 da Era da Estrela Branca, a humanidade recebeu notícias sobre o início dos testes beta do jogo MMO mais popular, Key to the End. O jogo foi atualizado para a versão Key to Enlightenment, e no momento seguinte novos monstros invadiram o planeta. A humanidade que vivia no jogo foi mais uma vez testada pelo fogo, e naquele momento apareceu um herói desconhecido. O ovo, localizado no centro do vulcão, começou a rachar, e a imagem da pessoa que estava nele teria sido reconhecida por muitos, mas não neste período. Sim, foi Ti Xiao, que detém o título de único Dragon Slayer do mundo. O herói acordou no meio de uma clareira verde. Ti ficou perplexo, porque a última coisa de que se lembra é de ter ficado sem metade do corpo e morrido. E a área ao redor não é a mesma que está impressa na minha memória. De repente, uma estranha bolha apareceu no ar, mudando constantemente de forma, e tentou cumprimentar o herói, mas não conseguiu pronunciar a saudação com clareza. Só na terceira vez a bola conseguiu espremer uma frase.
E Ti, que não prestou atenção nas palavras, tentou entender que tipo de criatura era. E naquele momento a bola de repente se transformou em uma criatura incompreensível, com orelhas de urso, asas de morcego e braços muito finos. Chocado, T começou a gritar com a criatura desconhecida, tentando descobrir o que ele era. A criatura voadora se apresentou como serva e assistente de Ti. Pareceu a Xiao que esse assistente era muito parecido com os chinelos do dormitório. O suporte voador disse que tal vantagem só vai para quem ficar em primeiro lugar, e que está pronto para tirar qualquer dúvida. Tai disse que o assistente não parecia uma criatura muito esperta, o que o ofendeu um pouco. Em seguida, Ti pediu para contar o que aconteceu com ele. O assistente contou a ele que Nidhogg havia retornado à vida e sobre o acordo que manteve Ti vivo enquanto o dragão vivesse. É verdade que o assistente acrescentou um miado inesperado no final da história, o que surpreendeu muito o herói que havia retornado recentemente à vida. O suporte explicou que, segundo suas informações, o uso de tais frases melhora a comunicação com o jogador. Ti ficou furioso com essa abordagem e o fez prometer não se comunicar com tais palavras. Ti largou o chinelo voador e pediu que lhe contasse o que aconteceria se o dragão sobrevivesse. De acordo com os cálculos do assistente, há 99% de chance de que, em 70 anos, 75% sejam destruídos e apenas 10% da população permaneça. Ti ficou horrorizado com a informação que recebeu, pois descobriu-se que depois da vitória ele nunca mais conseguiu parar de lutar. O suporte disse que tinha todas as informações sobre o extermínio de dragões e estava pronto para fornecê-las. Mas o herói do passado perguntou o que ganharia com isso. O chinelo voador ficou surpreso. Ti disse que agora compartilha sua vida com o dragão, e não se importa com 72% das pessoas. O herói precisa de uma recompensa digna. A resposta surpreendeu novamente o apoio. Mas no segundo seguinte ele garantiu alegremente que as masmorras conteriam muito ouro, experiência, livros de talentos e armas lendárias. Ti, sem muito interesse, começou a se levantar para sair. E então o chinelo disse que o assistente de matar dragões também assumiria a responsabilidade pelos descendentes da família Ti. O herói ressuscitado ficou muito surpreso. Tapok admitiu que se esqueceu completamente de contar sobre isso. Em 30 de março de 2040 DC, uma mulher deu à luz com sucesso um bebê de Tia Xiao. A filha cresceu, teve um menino e uma menina, e assim por 1000 anos, então no final, Ti é o chefe da família. Sprout of Disaster é uma missão complementar ao nível Black Dragon Boss Nidhogg SS, mas é marcada como nível C antes de despertar. Na cidade, uma garota perguntou por quanto um comerciante venderia poções de cura. Ao receber uma resposta, ela se ofereceu para trocar as poções por uma moeda que havia herdado de seus pais. O comerciante olhou para ela maliciosamente. De repente, um cara suspeito e encapuzado se aproximou deles e perguntou se eles eram locais. Este era nosso herói ressuscitado e perguntou onde encontrar a casa da família Ti. A garota olhou desagradavelmente para o viajante encapuzado. Ela respondeu com uma voz muito fria que toda a família estava morta. É tarde demais, porque toda a família morreu há vários anos. O comerciante disse que a moeda não valia nada e que daria por ela apenas 12 das 20 poções solicitadas pela moça. Aparentemente isso combinou com a garota, pois ela rapidamente pegou a bolsa. E no momento seguinte ela saiu correndo, provavelmente gostou desse vídeo e quer se inscrever rapidamente no canal e curtir com um comentário. Se você fizer isso também, meu visualizador favorito do YouTube, ficarei muito grato a você. Aproveite para assistir. Ti chamou a garota, mas ela não parou. O comerciante começou a estudar a moeda mais de perto. A moeda acabou sendo o emblema da guilda Ti, que existia há 1000 anos. O vendedor admirou a moeda, feliz por ter conseguido obtê-la com tanta facilidade. Ti chamou o chinelo voador a caminho, e o comerciante descobriu de repente que sua moeda havia desaparecido, e o ouro em seu bolso havia aumentado drasticamente. Ti olhou para a moeda e chorou ao pensar em quanto ouro ele teria que dar por ela. A assistente disse que era melhor não se preocupar com isso agora e focar em outra coisa. E naquele momento eles viram a mesma garota correndo não muito longe deles. Ficou claro para ela que já estava muito cansada de correr. Virando-se, ela ficou muito surpresa. E tudo porque, apesar de seus esforços, aquele mesmo cara misterioso de capuz estava correndo atrás dela. Ela diminuiu a velocidade e gritou que era hora de parar de segui-la. Ti tirou a lâmina da bainha. Estendendo a mão, ele avançou bruscamente. No momento seguinte, a lâmina de Ti desviou 2 shuriken voando em direção à garota. Ti se levantou, cobrindo a garota, e ela apenas olhou para as costas dele com perplexidade, enquanto as shurikens desabavam ao lado deles. O defensor encapuzado ordenou que os intrusos saíssem. A porta do outro lado da rua começou a se abrir. De repente, uma luz brilhante brilhou entre as portas abertas. E a lança de luz avançou direto para a garota e o viajante encapuzado. Mas a reação de Ti está próxima do ideal, então ele desviou instantaneamente a lança que voava em sua direção. E a garota chamou o viajante encapuzado.
Virando-se, Ti viu que a garota começou a não se sentir muito bem. Foi como se a pele e as roupas dela começassem a derreter. Um momento e a garota tirou toda a camada de camuflagem. Este foi o efeito de um feitiço para destruir o feitiço de mascaramento. E então, do corredor do outro lado da rua, apareceu um homem ruivo e sorridente. O homem virou-se para Yen da garota e disse que eles não se viam há muito tempo. E ele chamou o nome dela, Ti Silena. Xiao ficou surpreso e perguntou à garota se ela realmente era membro da família Ti. Enquanto isso, um homem ruivo entrou no meio da rua elogiando o disfarce de Silena. Houve um clique e o som de batidas e batidas de armaduras foi ouvido. Os guardas começaram a fugir das ruas e casas vizinhas. Havia cada vez mais deles. Alguns instantes e o casal já estava cercado por todos os lados. A garota ficou tensa, tentando descobrir o que fazer agora. Ti retrucou ao ruivo que ele havia chamado poucos guardas. Silena agarrou a mão do herói encapuzado. O matador de dragões disse que lidaria com eles e começou a se preparar para o ataque. Quando de repente uma forte coluna de luz atingiu o casal. Os guardas ao redor ficaram completamente desnorteados. E o homem ruivo imediatamente percebeu qual foi o seu erro. Silena usou um pergaminho de teletransporte. Enquanto isso, uma das ruas da cidade estava deserta e silenciosa. De repente, 2 fugitivos apareceram do nada. Te admirou o fato de Silena ter um teletransporte e ainda assim ele já estar pronto para atacar. A menina disse para não persegui-la mais e sair da cidade, pois este era o herdeiro da família Chen. E ela prometeu retribuir pela vida salva se eles sobrevivessem. No momento seguinte, ela já estava no final da rua. Ti se perguntou por que eles deveriam fugir se usassem apenas o teletransporte. E então guardas apareceram na esquina. O pergaminho tinha um raio de apenas 100 metros, então Silena correu imediatamente para não perder a vantagem. Ela correu com todas as suas forças, prometendo sobreviver. Não caia nas mãos desse ruivo. E assim, virando na próxima curva, ela encontrou um destacamento de guardas. Depois de tentar correr na direção oposta, ela viu que já a haviam alcançado por trás, o que significava que ela estava presa. Sozinho, no meio de uma grande praça, cercado por guardas e curiosos comuns. E assim, o ruivo saiu para a praça, rindo da fuga dela. Ele também sugeriu que Silena comprasse poções, pois ali mesmo havia alguém para quem vendê-las, apontando para o comerciante. Ele, suando profusamente, abaixou a cabeça. O ruivo começou a contar a história de que há 3 anos começaram os testes beta e monstros atacaram a cidade. A cidade era governada pela dinastia Qi, mas devido ao despreparo eles não conseguiram revidar. Aproveitando o sinal, o imperador despojou-os de sua posição, tomou suas propriedades e os tornou escravos. O homem ruivo riu alto. Silena afirmou que isso era mentira, e que durante o ataque a proteção do portão foi confiada à família ruiva, e eles simplesmente fugiram assustados. A família Ti defendeu a cidade sozinha, fazendo com que todos os anciãos morressem na muralha da cidade. O ruivo riu, e disse que neste caso muitos deveriam ter visto a façanha da família Ti, e as pessoas deveriam falar sobre o que aconteceu em detalhes. O homem ruivo afirmou que, sob a liderança da família Chen, os cidadãos estavam bem alimentados e felizes, e que se a culpa fosse realmente de sua família, alguém deveria aparecer e dizer isso. Um menino com uma expressão de muita raiva no rosto queria gritar alguma coisa, mas sua mãe cobriu sua boca. O descendente da família Chen caminhou até o menino e deu um tapinha na cabeça dele. E então ele riu alto, dizendo que ninguém se lembra de tais feitos. Um voluntário gritou no meio da multidão, pronto para falar. No momento seguinte, a multidão ao redor do orador se separou e o cara de capuz disse que culpava a ruiva. O misterioso andarilho disse que deixar a cidade durante a defesa era cruel e desonroso. E prejudicar aqueles que foram leais ao seu povo até ao fim é absolutamente inaceitável. O viajante tirou o capuz e fez um gesto obsceno, dizendo que não conseguiriam levar o clã de Tixiao para um caixão. O homem ruivo ficou tenso de raiva e as veias de suas têmporas começaram a pulsar. A multidão ficou horrorizada com o fato de alguém se atrever a falar assim sobre a família Chen. As pessoas começaram a dizer que o cara ainda era muito jovem e não entendia o que o esperava agora. O ruivo, por sua vez, perdia cada vez mais a paciência, tentando propor as punições mais severas para o encrenqueiro. Ele ordenou que os guardas capturassem os 2 fugitivos. Silena perdeu todas as esperanças enquanto tentava bolar um plano de fuga. E então Tia chamou para ir, o que surpreendeu muito a garota. Mas antes que ela tivesse tempo de perguntar para onde ir, alguém a puxou bruscamente para o lado. Era um cara encapuzado. Ele agarrou Silena pela mão e correu até a porta de um dos prédios. As portas começaram a se abrir e uma luz azul saiu. Os 2 fugitivos mergulharam rapidamente na porta aberta. E antes de se dissolver completamente no brilho azul, Ti se virou e estendeu a mão com um gesto obsceno. De propósito ou não, a mão do ousado cara de capuz ficou do lado de fora por alguns segundos, e só então desapareceu completamente. O guarda relatou ao ruivo que o último membro da família Ti havia entrado na masmorra.
Ouvindo o que era óbvio, já que o filho da família Chan tinha visto tudo com seus próprios olhos, ele deu um tapa na cara do guarda com raiva. O ruivo ficou muito intrigado com o aparecimento inesperado de um cara de capuz, então resolveu verificar as informações sobre quem estava na masmorra. Pegando o registro, ele fez um pedido sobre as pessoas na masmorra. O registro indicou que Silena não tem nível, pois não é jogadora, e o nome do cara do bairro é indicado como desconhecido, e o nível não pode ser determinado. O ruivo e os guardas olharam surpresos com os números dos níveis saltando no registro. O tempo passou, e agora o nível foi determinado em 0. O ruivo olhou para os dados recebidos com leve descrença. E os guardas imediatamente começaram a rir, porque o que um jogador de nível 0 pode fazer em uma masmorra com uma garota que não é jogadora? Enquanto isso, na masmorra, um goblin com uma lança nas mãos correu para atacar. E ele correu direto para os 2 fugitivos. Te sorriu, porque sentia muita falta de tudo. De repente, houve uma forte explosão bem debaixo de sua orelha. Acontece que não foi uma explosão, mas um tiro que Silena atingiu o goblin. Com o barulho, todos os pássaros se espalharam pelos arredores. Silena ficou indignada porque o cara do bairro não tinha matado um único slime, mas já se atreveu a atacar um monstro de nível 5. Ela ficou intrigada porque, diferentemente de muitos jogos, em The Key to the End, os jogadores começam no nível 0, sem nenhum talento e podem morrer facilmente sem qualquer ajuda. O autoconfiante Ted disse que poderia lidar com qualquer monstro. Silena afirmou que o cara do bairro parece ter adormecido antes do início do teste beta e ainda não consegue descobrir o que está acontecendo aqui. Ela também explicou que há uma diferença na luta contra monstros e guardas, já que estes últimos podem ser derrotados com força normal, mas para lutar contra monstros é preciso contar com habilidades e equipamentos. Te ficou surpresa, pois a própria Silena não é jogadora, e então mostrou sua pistola, que uma vez sua irmã lhe deu. A descrição da arma afirmava que ela utiliza o sangue do dono como munição, e também que poderia ser usada por pessoas comuns. Ti ficou intrigado porque a descrição parecia muito dolorosa. Silena disse que é por isso que você não pode desperdiçar tiros disparando outro tiro diretamente na cabeça do Goblin. Mentalmente, Ti calculou que a garota só tinha 120 doses. Depois disso, ele imediatamente perguntou qual era o plano de ação deles. Silena, entretanto, pegou a poção do Goblin desaparecido. Ela disse que o que estava acontecendo tinha suas vantagens, pois pequenos inimigos deixavam cair poções de cura, pergaminhos de teletransporte, e se você tivesse sorte, poderia pegar equipamentos. Continuando o seu raciocínio, ela disse que uma vez que a área fosse limpa, o próximo passo poderia ser definido. Xiao se virou para Silena e ela se virou. Ele disse que conseguiu a chave na masmorra, então a ajudaria a se tornar uma jogadora também. Após essas palavras, ele, sorrindo, entregou uma poção coletada de outro Goblin. Silene sorriu ao tomar a poção e disse que se tudo realmente desse certo, ele se tornaria seu mentor. Depois de limpar a área, eles passaram pela abertura da caverna. Eles tiveram que seguir agachados, pois a caverna era muito estreita. E então Silena parou, vendo algo bem no fim do túnel. Foram 2 saídas completamente diferentes, que contrastavam muito entre si. Um continha seca, escuridão e esqueletos de animais. E na outra a verde, luz e borboletas. Silena disse que o lado fluorescente não pode ser escolhido, o que surpreendeu muito o jogador de nível 0. A menina ficou muito surpresa que o recém-chegado não tenha comprado um pequeno guia, que contém informações sobre os níveis, monstros e ambiente. A existência dos guias surpreendeu muito Xiao, e o último representante do clã Ti disse que agora era um item produzido em massa. O viajante encapuzado pensou que as missões secundárias quase não mudaram desde o teste beta. Silena avançou e chamou seu companheiro atrás dela. Não ouvindo passos, ela se virou para verificar e descobriu que ele havia ido para outra passagem. A garota correu atrás dele, tentando detê-lo e trazê-lo de volta. Mas então o viajante parou no meio do campo. O chão começou a tremer e Silena pensou que tudo estava acabado. Do nada, um exército inteiro de monstros de vários níveis apareceu, e todos correram em direção ao cara de capuz. Mas com um movimento rápido de sua lâmina, ele abriu a garganta do Goblin mais próximo, que estava prestes a atacar. Em seguida, salte para os oponentes mais próximos e as cabeças dos Goblins já pairam no ar, separadas do corpo. Mais alguns idiotas e o próximo esquadrão não será mais perigoso. Pare o golpe enquanto salta e o último Goblin é cortado em 4 pedaços. A parar, o esmagador fez os Goblins voarem para o lado, fazendo-o cair de cabeça. Mas 1 segundo antes de tocar o solo, ele consegue dar uma cambalhota e uma aterrissagem espetacular. E depois dele, sangue e partes de corpos de inimigos são espalhados no chão. Silena congelou de horror com o que viu. E o viajante encapuzado simplesmente começou a se aquecer depois de uma pequena briga. A garota estava tentando entender como era possível causar tanto dano contando apenas com velocidade e habilidades básicas com a espada. O cara disse que ainda acha que seu plano é muito melhor. E enquanto ele dizia que havia preparado um presente, uma coluna de água apareceu atrás dele.
Quando a água clareou, a conquista Storm Savior foi anunciada. Consiga 50 mortes com ataques normais em 10 segundos. E uma recompensa apareceu cuja luz se refletiu nos olhos de Silena. O brilho foi diminuindo cada vez mais. Achei que antes de salvar o mundo, seria melhor brincar um pouco com meus descendentes. Silena olhou para a recompensa aparecendo, sem acreditar que era exatamente nisso que ela estava pensando. Mas sim, essa foi a chave para o fim. A garota viu um viajante encapuzado segurando um tesouro brilhante para ela. It disse a ela para pegar esse item, e então eles começariam a subir de nível. Durante o último milênio, as pessoas lutaram incansavelmente por este assunto. Abre a porta para a iluminação, conferindo força, poder e riqueza. Ele abre as portas do inferno, trazendo doenças, derramamento de sangue e traição. Quando Silena pegar a chave, seu nome aparecerá na tabela de classificação, o que significa que ela terá que lutar até a morte. Enquanto o viajante encapuzado explicava tudo, a menina, sem tirar os olhos, olhou para a chave em suas mãos. Velhas lembranças a visitaram. Ela estava segurando contas nas mãos e de repente algo chamou sua atenção. Era uma menina segurando uma espada gigante nas mãos e caminhando em direção a um monstro terrível. Essa garota era jogadora e Silena a conhecia muito bem. O cara do bairro interrompeu a memória da menina, dizendo que se ela tivesse medo poderia se virar e ir embora. Mas Silena levantou-se abruptamente, dizendo que estava simplesmente fascinada pela beleza da chave. Afinal, a menina costumava ter muitas joias diferentes, mas nenhuma se compara em beleza a essa chave. Ela estendeu a mão para a chave. E assim, a luz da chave começou a envolvê-la também. E um momento depois, ela estava em um túnel escuro. A menina ficou um pouco surpresa, mas percebeu que precisava seguir em frente. O túnel não seria o mesmo ao longo do caminho. E se no início da viagem ela passasse apenas por tochas, depois por montanhas de ossos? A seguir, inúmeros tesouros a aguardavam, mas nem os ossos assustaram a menina nem atraíram riquezas. Finalmente ela alcançou a passagem. Depois de passar por essa passagem, ela se viu em uma grande sala com um monte de portas diferentes, nas quais havia desenhos com opção de classe. O ferreiro é um lutador corpo a corpo que está sempre no meio da batalha, e também pode forjar e melhorar armas. O caçador é um lutador de longo alcance que usa arcos e bestas para atacar de longe, e também é capaz de acertar um golpe crítico com um único tiro preciso. O bardo é um lutador de apoio que utiliza instrumentos musicais para fortalecer seus companheiros e enfraquecer seus inimigos. O jardineiro é um lutador invocador que usa seu próprio exército de animais e plantas em batalha. O mago é um mago lutador que causa enormes danos com feitiços, apesar de seu corpo frágil. O descendente do sol é um amante do próprio sol, dando verdadeiro silêncio a todas as coisas. O guardião da noite eterna é um dos favoritos das estrelas e da lua, que fez um juramento sombrio a si mesmo. Silena examinou cuidadosamente todas as portas, e ela seguiu em frente, pois já sabia de que porta precisava. Ela estendeu a chave da porta do guardião da noite eterna, e abriu instantaneamente. O sinal das estrelas e da lua brilhou diante dos meus olhos, e uma garota apareceu no espelho cujo rosto era impossível de distinguir. A voz chamou Silena de guardiã da noite eterna, e então ordenou que ela xingasse 3 vezes. A garota percebeu a voz e finalmente viu o rosto do reflexo. Era ela mesma. Silena tocou o reflexo, e a voz disse para não fazer votos vitalícios a ninguém além de si mesma. No momento seguinte, a garota se viu novamente em um lugar que recentemente havia sido um campo de batalha. Silena recebeu equipamentos que combinavam com sua escolha, e o encapuzado elogiou a escolha da garota. De repente, foi feito um anúncio de que Silena agora era jogadora. O homem sentado no trono ouviu este anúncio. E tentando entrar na masmorra, um homem ruivo. E mais um representante da família Chen, que estragou sua rotina de entretenimento. De raiva, ele desferiu um forte golpe na garota que estava na sala com ele. O golpe foi tão forte que derrubou a moldura da janela e parte da parede. O homem pegou a gema vermelha, e no momento seguinte ele apertou com tanta força que quebrou, e um pássaro de fogo voou para fora dele. O homem gritou que não se importava como, mas Chen Ti deveria acabar com a garota imediatamente. Um pássaro de fogo apareceu perto do ruivo que já conhecíamos e transmitiu uma mensagem, cuspindo chamas ao mesmo tempo. Assim que a mensagem foi transmitida, o pássaro desapareceu. Chen Chang gritou e ordenou aos guardas que o seguissem até a masmorra. Ele usou o pergaminho do ranger e entrou na masmorra com seu grupo. O anúncio de entrada soou por toda a masmorra, assustando os pássaros. E claro, os nossos fugitivos também o ouviram. O viajante encapuzado estudou o guia para entender como seria mais fácil para eles chegarem ao dragão Nidhogg. E de repente ele ouviu um barulho estranho e se virou. Na frente dele estava um inimigo de 3º nível, um lobo zumbi. A fera rosnou e seu olho caiu da órbita. Aromas não muito agradáveis emanavam da boca da fera. Te cobriu o nariz e brincou dizendo que o bicho deveria comprar um ambientador. E enquanto nossos fugitivos lidavam com o lobo, um dos guardas os observava atrás de uma pedra próxima. E um plano amadureceu em sua cabeça.
esperar que a fera lide com os dois fugitivos e depois pegar todos os louros para si. Enquanto isso, o lobo fez um ataque poderoso com a pata. Mas o cara do capuz se esquivou do golpe com um leve pulo. Silena teve que se esforçar um pouco mais para se esquivar. E apesar disso, ela sacou uma pistola enquanto corria e mirou. Alguns tiros na fera, mas ela não se importa. Te olhou para a garota e sorriu, pois mesmo ainda se movendo com dificuldade, ela já era bastante ousada. Ele se lembrou de como uma vez também ensinou os recém-chegados à guilda. Matar monstros não apenas ajuda a subir de nível, mas também revela talento a AOS novatos. Então Ti decidiu treinar a garota antes de matar o dragão. E ele não iria sentir pena dela, porque acostumar-se com o sangue e a dor é o primeiro passo para se tornar um jogador. O lobo fez um ataque poderoso e atingiu a garota. Seu rosto estava distorcido em uma careta de dor. No mesmo momento, Ti de repente perdeu a paciência. Um ataque rápido com uma lâmina no rosto da fera quase a transformou em um bolo. O viajante encapuzado olhou para a garota com uma expressão confusa, dizendo que o corpo explodiu sozinho. Silena ficou sem palavras e simplesmente olhou para o cara, em estado de choque. A carcaça do lobo evaporou e Xiao caiu no chão. E junto com isso, no lugar onde a fera acabara de estar, vários itens apareceram. De repente, um monte de notificações começaram a soar, indicando que Silena havia alcançado o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto níveis. Ela ficou muito surpresa com um bombeamento tão rápido. Ela começou a estudar os talentos que havia adquirido. E o viajante encapuzado começou a se arrepender de ter destruído o lobo tão rapidamente. Silena começou a encher o viajante de gratidão. Ela disse para levar todos os tesouros, mas ele apenas dispensou, dizendo que era melhor deixá-la guardá-los para si mesma. Enquanto isso, o guarda continuou a observar. E o que aconteceu o deixou em completo estado de choque. Afinal, mesmo um jogador de nível 40 não conseguiria acabar com um lobo zumbi com um golpe. O guarda chegou à conclusão de que precisava sair daqui com urgência. O cara do bairro esclareceu se Silena havia recebido a habilidade Shadow Shackles e ordenou que ela a ativasse agora. A garota virou-se bruscamente e com um movimento brusco lançou uma corrente sombria na direção indicada pelo viajante. Correntes mágicas envolveram o guarda em fuga, e Silena começou a puxar o guarda em sua direção. O viajante encapuzado sorriu maliciosamente, dizendo que havia chegado carne nova para praticar. Algum tempo depois, Silena estava muito cansada, já tendo gasto uma grande quantidade de sangue. O guarda a derrotou pela 10ª vez consecutiva. A garota parecia não ter mais forças. O guarda perguntou por que eles estavam fazendo tudo isso. Enquanto isso, Silena se recuperava com a ajuda de um tubo de poção de cura. Ti, com um olhar indiferente, jogou uma moeda e disse-lhes para continuarem lutando. Silena lançou instantaneamente o feitiço Shadow Sword, que avançou em direção ao inimigo. O guarda, repelindo o feitiço, pensou que poderia sobreviver a 10, 20 batalhas. Mas será que conseguiria sobreviver a 100? Uma comparação lhe veio à mente, como se ele fosse uma presa. E os fugitivos fossem predadores que o encurralaram e agora brincavam antes da refeição. E foi justamente por causa de tais pensamentos que ele decidiu agir, desferindo um ataque contundente contra o inimigo. Shuriken voou direto para o rosto de uma garota que não esperava um ataque. E assim, a moeda que acabava de chegar às mãos do viajante encapuzado interrompeu o ataque inesperado. Ti ficou como antes. Um movimento do dedo foi suficiente para interromper o ataque do guarda. Ele ordenou que o treinamento continuasse. O guarda se ajoelhou e começou a implorar por misericórdia. Silena engatilhou a arma, mirou e disparou. A bala despedaçou o ombro do guarda. O guarda não conseguia acreditar que ele morreria aqui e agora. O próximo tiro soou. Ocorreu-lhe o pensamento de que antes de morrer, ele deveria de alguma forma avisar o resto do esquadrão quando outro tiro soasse. No último momento antes de sua morte, ele percebeu que não precisaria avisar ninguém. Soou uma notificação de que Chang Fei havia morrido, o que surpreendeu muito o ruivo, pois ele era o mais reservado do time. O guarda presumiu que o espião foi morto por um zombolobo gigante. Chen Ti afirmou que era hora de seguir em frente e, ao mesmo tempo, eliminar o pequeno Goblin. Ele achava que os fugitivos estavam atravessando a masmorra rápido demais. Depois de completar com sucesso o segundo nível dos Portões Uivantes, o Matador de Dragões e seu descendente alcançaram o terceiro estágio final. Tai Xiao e Silena chegaram ao Den of Disaster, mas os guardas já os esperavam lá. O guarda careca disse que chegaram por ordem do capitão para prender criminosos perigosos. Silena disse que estes são os cães leais da família Chen, que possuem armas especiais e habilidades relacionadas. Portanto, são inimigos muito perigosos. Os 3 guerreiros se prepararam para atacar. Ti achou que seria bom dar mais uma lição para Silena. Alguns momentos depois, os infelizes guardas já estavam mortos. Um deles foi empalado em pontas de pedra. O segundo está preso no chão de cabeça para baixo. E aquele mesmo guarda careca foi parar na boca do monstro adormecido. Os fugitivos continuaram seu caminho, e o vencedor do dragão começou a perguntar se seu aluno se lembrava de tudo.
Silena lembrou bem que era preciso usar o ambiente nas masmorras e também se vangloriou de ter alcançado o 9º nível. De repente, o chão começou a tremer. Os ovos presos nas pedras começaram a rachar. Um monte de monstros saiu dos ovos quebrados. E eles foram direto para a família de Ti. O 3º nível é o mais difícil, mas com a ajuda do guia, o casal superou todas as armadilhas sem problemas. Resta um último pacote de monstros, o que não será um grande problema considerando o nível de Silena. Mas você nunca sabe o que pode acontecer. Após derrotar os últimos monstros, uma área azul apareceu ao redor da garota. E flechas mágicas caíram do céu. Cada flecha perfurou um canto da área ao redor de Silena. E todos juntos organizaram uma barreira protetora. Uma barreira que prendeu a garota lá dentro, deixando o matador de dragões do lado de fora. Uma figura apareceu por trás das presas de pedra. E ela parecia muito familiar para Silena. A silhueta continuou a emergir lentamente das sombras. E acabou sendo Chen-Chi. E a barreira era seu feitiço. Octógono temporário ilimitado. A menina ficou indignada porque o ruivo deixou seus companheiros virar bucha de canhão para ficar com toda a glória. Chen-Chi riu, convidando a garota a olhar em volta. Olhando em volta, ela notou pilhas de ovos de monstros com os quais acabara de lutar, o que significava que teria que lutar em 2 frentes. O ruivo desembainhou a espada, continuando a se gabar do quão ruim a garota estava. Chen-Chi, entretanto, estava fora da barreira. Ele olhou atentamente para a garota e começou a sacar sua lâmina. E com um movimento brusco ele desferiu um golpe poderoso na barreira protetora. Mas o impacto apenas enviou ondas elétricas através da barreira. A ruiva disse que era uma barreira de classe A e que não poderia ser quebrada com força bruta normal. Sem esperar mais explicações de Chen-Chi, ele se virou, e ele se afastou da barreira. Silena olhou para a silhueta em retirada com incompreensão. O ruivo começou a rir, dizendo que isso era exatamente o que ele esperava de um jogador de nível 1. E Ti, afastando-se, apenas sorriu levemente. O ruivo não se acalmou, dizendo que a última esperança da garota simplesmente havia acabado. O matador de dragões continuou seu caminho em direção ao gol. E então ele se viu perto da caverna do dragão. De repente, o assistente de chinelo apareceu e começou a gritar com Ti que ele havia saído do campo de batalha em vão, e que as chances de Silena vencer eram próximas de 0. Ti calou o assistente, jogando-o de lado. A entrada da caverna estava bloqueada por vinhas verdes. O Dragon Slayer estendeu a mão para eles. E no segundo seguinte, eles se transformaram em cobras, prontos para atacar. Ti olhou para eles com um olhar aterrorizante de dragão. As cobras perplexas ficaram assustadas com o que viram. E no momento seguinte, eles se separaram, abrindo caminho para o herói e seu assistente. O matador de dragões continuou seu caminho para as profundezas da caverna. E assim, no centro da sala que se abria aos olhos, tive um ovo de dragão gigante. O assistente começou a elogiar o herói e motivá-lo a quebrar o ovo o mais rápido possível. O dragão deve eclodir em 7 minutos e 34 segundos, então o herói precisa se apressar. Ti calmamente tirou uma lata de refrigerante da capa de chuva. Ele abriu e lentamente começou a beber. Depois de alguns goles, o matador de dragões disse que não havia pressa. E ele perguntou por que o assistente pede tão insistentemente que Ti morra junto com Nidhogg. O ovo começou a tremer silenciosamente. Ti, não tendo ouvido a resposta do assistente, chegou à conclusão de que seu palpite estava correto. Afinal, quando perguntou ao assistente se ele dividia a vida com o dragão, ele mudou de assunto. E é por isso que Ti acredita que seu palpite está correto. O último jarro chegou ao fim, e este foi seu último desejo antes de sua última morte. Ele apertou a lata de coca com força. O suporte começou a pedir desculpas veementes por não ter contado tudo de imediato. Num movimento rápido, Ti jogou a lata no ovo de dragão. A lata, ao colidir com o ovo, começou a derreter. Enquanto isso, Silena, espancada e cansada, caiu no chão quase sem forças. E a ruiva continua zombando dela, dizendo que ela é uma fraca incrível e que é uma vergonha para a família Ti. Silena entendeu que, embora a diferença entre eles fosse apenas de 2º nível, a diferença na experiência de combate era grande demais. A experiência no esquadrão é distribuída dependendo da contribuição feita na batalha, mas por algum motivo o viajante encapuzado não recebeu nenhum aumento de nível, mas toda a experiência foi para a garota, o que significa que é bastante óbvio que ela, que recebeu o 9º nível em um dia, é mais fraco do que aquele que recebeu essa experiência durante anos. Os ovos de monstro próximos a ela começaram a quebrar, e um exército de monstros avançou em sua direção por trás. Chen-Chi riu, dizendo que a ajuda finalmente chegou. Na masmorra, ele não tocou em nenhum monstro, então eles atacaram a garota. Foi disso que a ruiva se aproveitou, lançando um feitiço contra ela. O clarão verde atingiu facilmente Silena, que estava muito distraída com os monstros. Seu corpo voou para trás até atingir uma pedra. Chegou uma notificação de que ela foi envenenada e sua defesa foi reduzida em 15 unidades. O ruivo continuou zombando da garota, dizendo que nunca tinha visto Tia em estado tão deplorável. Silena levantou a mão e começou a lançar um feitiço.
As algemas escuras voaram direto para Chen-Chi, mas ele, usando o aumento de velocidade, evitou facilmente as algemas, e a corrente se enrolou em uma presa de pedra. A ruiva começou a lhe dizer que não era tão fácil bater nele. Afinal, os caçadores têm muitas habilidades de movimento diferentes. Mas então a corrente, inesperadamente para o orador, começou a se mover. Silena, de repente se levantando com uma corrente, mudou de localização e começou a mirar no inimigo. 3 puxadas do gatilho e 3 balas voam em direção ao inimigo. E os 3 acertaram o alvo com exatidão, pois a garota teve muito cuidado ao recarregar suas habilidades. Ela saiu do alcance de ataque da ruiva e continuou atirando. Mas Chen-Chi encontrou uma saída para a situação. Com um movimento brusco, ele lançou um pote verde de poção na direção da garota. E ele caiu direto nos ovos dos monstros localizados acima da cabeça da garota. Foi uma poção de crescimento que fez com que os monstros aumentassem dramaticamente de tamanho. A garota se virou bruscamente e os enviou para o outro mundo com alguns tiros rápidos. E de repente ela viu um objeto estranho se aproximando. Ela tentou reagir o mais rápido possível para lutar contra o objeto voador. E ela conseguiu acertá-lo, mas já era tarde demais. Ela levou mais um momento para entender o que era. O objeto acabou sendo uma bomba venenosa que explodiu imediatamente após atingi-lo. Uma coluna de fumaça verde se formou onde a garota acabara de passar. Chen-Chi achava que ela ainda era bastante forte. A fumaça começou a se dissipar e a garota estava viva. Mas ela não tinha mais forças, mal conseguia ficar de pé. Espancada com queimaduras em locais sem roupa, havia a sensação de que ela estava prestes a cair exausta. Mas ela decidiu que precisava acabar com tudo rapidamente e reuniu todas as forças restantes. Silena carregou a arma com uma grande quantidade de sangue para tornar o ataque o mais poderoso possível. Por causa disso, a pistola começou a se transformar. E agora, isso não é mais uma pistola, mas uma espingarda inteira. Chen-Chi ficou atordoado por um segundo, porque tal arma, carregada com potência total, poderia causar enormes danos. Com um movimento rápido, ele aplicou um amuleto dourado que dá imunidade a qualquer dano abaixo de 2.000 unidades, mas imobiliza o dono. A pistola formava um grande núcleo de energia a partir do sangue do usuário. E então veio o tiro, demolindo tudo em seu caminho. Em uma fração de segundo, ele percorreu a enorme distância entre os oponentes. E ele quase alcançou Chen-Chi! Mas descobriu-se que o voleio foi um pouco para a direita do ruivo. Uma poderosa explosão soou atrás dele. Chen-Chi, pingando de suor, ergueu a cabeça surpreso. E ele começou a rir porque Silena errou. Sob o riso da ruiva, ela caiu de joelhos, quase exausta pela grande perda de sangue. Silena ficou sentada olhando para o chão e Chen-Chi disse que ela não era digna de ser a herdeira da família Ti. A menina revirou os olhos quando a ruiva disse que seu propósito não era brigar, mas sim ser esposa. Ele convocou lâminas de caça com um feitiço e ofereceu à herdeira da família Ti a última oportunidade de entregar sua irmã mais velha e se tornar uma concubina e lhe dar um filho. Silena não se moveu nem pronunciou uma palavra. Chen-Chi ficou com raiva porque a garota não pôde apreciar sua gentileza e apontou as lâminas na direção dela. Inesperadamente, Dark Shackles apareceu de repente e repeliu todas as lâminas. Silena deu um pulo e correu em direção ao inimigo. Ele rapidamente recuou surpreso. Como o ataque o pegou de surpresa, ele caiu, e agora a garota estava bem na sua frente. Silena, cercada pela energia escura, disse que iria mesmo dar à luz, mas a ruiva se enganou sobre alguma coisa. Chen-Chi olhou surpreso para a garota. E a menina disse que não importa quem será o pai, mas esse filho será para a irmã mais velha. 10 anos atrás, quartel do clã Ti. Os espectadores observam quantos presentes são carregados para dentro do prédio após o retorno da jovem. De repente, um dragão roxo gigante apareceu no céu. Era ela, uma jovem, uma jogadora do clã Ti. Ela cuidadosamente pulou de seu animal de estimação mágico. Ela foi direto para o palácio e a multidão continuou a admirar, mas desta vez por sua beleza e habilidades. No quartel, ela foi recebida pelo chefe da família, seu pai. Após receber o elogio, a garota fez uma saudação e fez uma reverência. Enquanto isso, um pouco ao lado, uma menina observava a conversa. Ela gritou que tinha a irmã mais nova mais legal da mãe. E depois de acrescentar que queria se tornar uma jogadora tão forte, sua mãe recuou, dizendo que não conseguiria. A menina olhou para a mãe com espanto e explicou que sua irmã se tornou jogadora aos 11 anos, e por isso seu corpo parou de crescer. Por isso ela ficará assim para sempre. E não poderá ter filhos. A mãe perguntou à filha se ela entendia o que isso significava. Um pouco depois, a eterna jovem deixou o quartel depois de conversar com o pai. E ela subiu as escadas em direção ao seu quarto. De repente, alguém chamou por ela. Era sua irmã mais nova. A garota rapidamente diminuiu a distância entre eles e os abraçou. A jovem heroína ficou surpresa por um segundo. Mas ela rapidamente se recompôs e também abraçou a irmã mais nova. A menina disse que estava preocupada que a irmã não crescesse mais, mas sabia como ajudar. E então ela disse, derramando lágrimas,
que poderia dar seu filho quando crescesse e nascesse. A irmã da heroína enxugou as lágrimas da irmã, concordando com tal proposta. E assim o tempo passou. As irmãs começaram a parecer que tinham a mesma idade. E então a irmã mais nova superou completamente a heroína. E foi nesse momento que ela recebeu um presente. Foi a mesma pistola com a qual Silena entrou na masmorra. Hoje em dia, uma garota que mal consegue ficar de pé carrega uma pistola com uma quantidade perigosa de sangue. E de repente acontece algo que deixa Chen-Chi completamente horrorizado. Silena atingiu o nível 10, após o qual foi completamente curada e se livrou dos efeitos negativos. A ruiva começou a gritar com a garota em estado de choque, pois descobriu que ela não havia errado. Enquanto ele gritava, a garota usou a habilidade Shadow Servant, invocando uma cópia sombria do jogador por 10 segundos. Chen-Chi finalmente percebeu que havia experimentado o verdadeiro poder do Guardião da Noite. De repente, a pele de seu rosto rachou e fogo começou a se formar nas rachaduras. Silena se perguntou se esse absurdo seria capaz de se autodetonar. As rachaduras se espalharam por suas mãos, o que surpreendeu o próprio Ruivo. De repente, uma fênix apareceu e declarou que Chen-Chi era um lixo inútil e deveria dar sua vida pelo bem da família Chen. Chen-Chi não conseguia acreditar no que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, estava ficando cada vez mais quente. E agora o fogo já começou a explodir, destruindo tudo ao seu redor. A explosão se espalhou cada vez mais forte. E parecia que ninguém conseguiria sobreviver a esta explosão. Mas foi isso que realmente aconteceu há menos de um minuto. Chen-Chi ficou atordoado com o que estava acontecendo e não conseguia acreditar. Quando ele finalmente percebeu o que estava acontecendo, ficou furioso. O Ruivo começou a gritar que era o herdeiro da família Chen e não poderia morrer assim. Quando de repente ele ouviu um barulho estranho. Virando-se, ele viu Silena tentando quebrar a barreira disparando sua pistola. Mas as balas apenas voaram para longe da barreira. Chen-Chi começou a rir dos esforços da garota. Este é um item de nível A, o que significa que alguma garota de nível baixo não será capaz de ultrapassá-lo. Ele proclamou que juntos eles eram apenas combustível para o fogo da Fênix. De repente, outro tiro abriu um buraco na barreira impenetrável. E dessa lacuna surgiram muitas rachaduras em todas as direções. Alguns momentos e a barreira foi completamente destruída. Chen-Chi ficou pasmo e em estado de choque. Ele sentou-se e olhou para a garota em fuga, percebendo o que havia acontecido. A força daquele golpe foi suficiente para causar a um item de nível A o dano necessário para criar uma brecha. Chen-Chi tentou rastejar atrás da garota, mas ela conseguiu acorrentá-lo ao chão com algemas das trevas. Ele riu, percebendo o monstro que sua família havia trazido para si. E assim a energia, que não podia mais ser contida, explodiu. E ocorreu aquela mesma explosão, da qual todos deveriam ter morrido. Mas Silena não. Ela conseguiu encontrar uma maneira de escapar. Ouviu uma forte explosão que o fez se virar. E se virando viu uma garota entrando na caverna. Sim, era Silena. O matador de dragões disse que já havia esperado pela garota. Ela corou ligeiramente e começou a agradecer ao viajante encapuzado. Ti ficou surpresa ao ver que a garota de repente se tornou tão educada. De repente, ela disse que percebeu quem realmente era o viajante encapuzado. Surpreso, Ti olhou para a garota. Ele decidiu esclarecer o que exatamente a garota entendia. Silena listou as pistas que percebeu. Domínio da espada. Força não correspondente ao nível. Cuidado com a família de Ti. Com base em tudo o que foi dito acima, a garota concluiu que o viajante encapuzado era seguidor de Tie Xiao. Ti, que tinha certeza que a garota realmente adivinhou, ficou muito surpresa com a conclusão de Silena. A garota continuou a história, dizendo que após a morte de Ti, seus seguidores fundaram o grupo dos 13 espadachins. Cada um desses espadachins herdou parte do poder de Ti, após o que desapareceram nas sombras da história, com espadas nas mãos. Eles apareceram apenas em momentos críticos para decidir o destino da humanidade com a ajuda da vontade do próprio Tie Xiao. E o nível baixo se deve ao fato do viajante encapuzado ter acabado de acordar de um longo sono e parte da energia ainda estar selada, continuou a garota com um olhar orgulhoso. Ti ficou chateado porque a linha de pensamento da garota estava correta, mas a conclusão final estava errada e ele não abençoou nenhum espadachim. No entanto, o matador de dragões decidiu confirmar a conclusão da garota. Depois disso, ele esclareceu o que muda na divulgação de sua identidade. Silena de repente se ajoelhou. A menina disse que estava disposta a dar tudo para que o viajante encapuzado recuperasse as forças. E em troca, pediria apenas modestamente misericórdia e proteção. Ti ficou surpresa que a menina não fosse uma menina orgulhosa, e também perguntou o que ela poderia oferecer, já que a família de Ti está, portanto, no limite. Silena respondeu que apesar da família estar em declínio, o nome da família ainda é muito famoso entre o povo, e a herança dos antepassados também está guardada na casa. Caso o viajante encapuzado se disponha a dar proteção, receberá tudo o que estiver à disposição da casa, inclusive Silena. Ti suou não esperando tal proposta.
Ele lutou para encontrar uma recusa adequada enquanto a garota se ajoelhava na frente dele. A garota abriu a boca, prestes a continuar, mas o viajante encapuzado a interrompeu, dizendo que não deveria. Ele disse que não estava interessado em crianças 1000 anos mais novas que ele. A garota ficou envergonhada e fez uma reverência, desculpando-se pelo erro. O cara inesperado avançou a espada e disse que faria uma pergunta à garota. Ele disse que isso poderia ser considerado um teste. De repente, um ovo de dragão estalou atrás dele. Ti continuou. Digamos que há uma pessoa da família de Ti e ele enfrenta uma escolha difícil. Torne-se um herói e viva toda a sua vida sem nada. Ou torne-se um vilão, garantindo riqueza para o resto de seus dias. E então ele perguntou o que Silena escolheria. A menina lembrou-se do fogo e dos apelos para ir com ela. Castelo em ruínas em chamas. E 2 silhuetas. Silena implorando para ir com ela e sua irmã mais velha. A pequena heroína levantou a mão, lançando um feitiço de sangue. E então uma foice ensanguentada apareceu em sua mão. A garota correu para a batalha contra o monstro gigante. Quando tudo acabou, a menina, toda ferida, acabou na cama do hospital. E a família Chen olhou para ela com um sorriso. Silena disse que uma vez sua irmã fez uma escolha semelhante. A menina disse que se fizesse uma escolha pela irmã, gostaria que ela vivesse com riqueza e alegria. Tremendo de tensão, ela continuou dizendo que isso é exatamente o que é necessário para uma vida longa e pacífica. Dati a interrompeu, dizendo que quem acredita que a única forma de enriquecer é lutando pela vida, está se esquecendo de si mesmo. Silena, chorando, disse que não concordava que os heróis deveriam se sacrificar e que queria que sua família tivesse dinheiro e poder. Enquanto isso, o ovo quebrava cada vez mais. Ti riu com todas as suas forças. E então ele disse que concordava. Outra rachadura, desta vez muito grande, passou pelo ovo. O conquistador do dragão fez uma promessa de proteger a família de Ti, e naquele momento um ovo explodiu atrás dele. Ti se virou com a explosão esperada. E ele disse que parece que algo divertido está começando. O matador de dragões, parado ao lado da casca do ovo, cumprimentou aquele que apareceu diante dele. Era Nidhogg, embora completamente indefeso, como um bezerro recém-nascido. Silena ficou muito surpresa, e no momento seguinte perdia a consciência. Ti pegou a garota e pensou que ela havia perdido a consciência, incapaz de resistir à aura do dragão negro. O matador de dragões pegou seu descendente nos braços. Alguns movimentos rápidos e ele se viu do outro lado da caverna, a uma distância segura do dragão. De repente, um assistente apareceu, chamando o jogador alarmado. Ti encostou cuidadosamente a garota na parede, enquanto o suporte voava ansiosamente, explicando que o dragão precisava de alguns minutos para adquirir escamas fortes. Agora é a melhor hora para atacar. O assistente de chinelo olhou para T suplicante. E ele, ignorando, cobriu cuidadosamente a garota com sua capa. Ele olhou para seu descendente e pensou quem era sua alma gêmea, a avó de Silena, de quem estava separado por muitas gerações. O apoio continuou a orar pela proteção deste mundo. O dragão, entretanto, estendeu a mão para a pedra, e ele começou a tentar rastejar em sua direção. Quando ele chegou lá, ele pressionou a boca na pedra, e no momento seguinte ele engoliu. Mais alguns momentos, e o dragão ganhou garras. O apoio avançou contra o dragão, gritando que ele precisava ser detido agora. O dragão foi atraído por um grito e olhou atentamente para o dragão voador. Uma corrida rápida e o assistente do chinelo é derrotado. O dragão, coberto de chamas negras, finalmente recuperou seus poderes. O assistente voou para o lado e pousou direto na mão do matador de dragões. E um segundo depois, ele foi jogado contra a parede. E assim, Ti, sorrindo, cumprimenta seu antigo inimigo com quem agora está ligado em vida. Em resposta, o dragão rugiu o nome de Tixiao. Ele disse que uma vez um cara perfurou seu coração com sua espada, mas o sangue do dragão o contaminou. E é muito irônico que seja a morte que torne os inimigos inseparáveis. Nidhogg abriu suas asas poderosas, e agora o dragão está pronto para atacar. E com seu poder toda a caverna começou a tremer e desabar. O lagarto cuspidor de fogo disse que pelo bem dessa garota, pelo bem de preservar a linhagem já diluída, te deu a ele o destino do mundo. Monstros de chamas negras começaram a emergir do corpo do dragão. Nidhogg declarou que havia chegado a hora de se alegrar e celebrar a queda do herói, o salvador dos inocentes. O céu acima da entrada da masmorra ficou vermelho e começou a rachar. As pessoas começaram a fugir da praça em diferentes direções em pânico. Os guardas ficaram chocados com o que estava acontecendo, percebendo que havia surgido um monstro de nível catastrófico que nenhum deles poderia enfrentar. Enquanto isso, Ti declarou que não concordava com as conclusões do dragão. E brilhando de expectativa nos olhos, ele anunciou o início do segundo turno. E no momento seguinte, ele correu para a batalha. Como um raio, ele avançou entre os inimigos, destruindo todos em seu caminho. Nenhum dos monstros de fogo teve tempo de tocar em Ti, mas de repente uma ferida apareceu em seu ombro.
foi feita uma notificação de que o único matador de dragões do mundo está diretamente conectado ao dragão negro Nidhogg e compartilha todos os danos recebidos, e graças à sua força vital, as feridas cicatrizam incrivelmente rápido. Ti estava cercado por outro grupo de criaturas, mas o vencedor do dragão lidou com eles tão rapidamente como se não estivesse lutando sozinho, mas com o apoio de pelo menos 2 camaradas. Mas, tendo derrotado as criaturas, Ti sentiu uma dor incrível, pois compartilhou todo o dano com elas. Nidhogg, zombeteiramente, perguntou se Ti estava realmente pronto para suportar essa dor infernal para morrerem juntos. Mas Ti apenas sorriu quando ouviu as palavras do dragão, e então veio uma notificação sobre seu aumento de nível. Por causa do título, o matador de dragões precisa de tanta experiência quanto Nadkog, e ele tem sorte de o dragão ter nascido com a habilidade de um monstro. Caso contrário, não ficaria claro onde conseguir tanta experiência. E assim Ti usará a chave que acabou de receber. Um momento e o jogador se encontra na sala de seleção de classes. Ele se aproximou da porta do Guardião da Noite Eterna, mas a notificação dizia que Ti havia aprendido todas as habilidades da classe. Todos os segredos da noite agora pertencem a ele. Esse fato perturbou a matadora de dragões, e ela foi escolher uma nova classe. Contornou todas as portas e parou na porta do jardineiro. A escolha foi feita, então Ti pegou a chave brilhante. Um momento depois ele tocou a porta. Havia escuridão por toda parte, e apenas pássaros luminosos cercavam o jogador, transformando-se em seu novo equipamento. E então Ti apareceu no mesmo lugar na masmorra do dragão. O dragão gritou o nome de Ti, furioso com o que havia acontecido. E o matador de dragões, cheio de novas forças, correu para o ataque. O dragão, tendo decidido engolir o inimigo, naquele momento abriu a boca, e agora o jogador voou direto para dentro da boca. Um instante e o corpo de Xiao já estava meio consumido pelas chamas escuras. Mais um momento e o jogador desapareceu completamente na chama negra. No entanto, este era o plano do matador de dragões, porque o corpo de Nidhogg ainda é jovem, está coberto de chamas negras, e em algum lugar abaixo dele está a essência da vida. E a suposição revelou-se correta. Em algum lugar no meio da concha de fogo, Ti descobriu o que procurava. Ele usou a habilidade contrato do jardineiro para liberar uma videira espinhosa que tentava envolver o alvo. E o alvo era a larva Nidhogg, que rapidamente se enroscou em uma videira. A imagem do dragão da chama negra gritou de dor e raiva. E um momento depois, as chamas se apagaram e Ti e a larva Nidhogg caíram no chão. O matador de dragões satisfeito levantou-se, gabando-se de ter finalmente conseguido. Aproximou-se do corpo que se desenvolvia na poeira e tentava se levantar. Ti disse com um sorriso no rosto que Nidhogg era uma gracinha quando criança. E então o dragão, que finalmente conseguiu lidar com o corpo incomum, levantou-se. E o dragãozinho fofo Nidhogg, que estava tentando fazer uma cara de raiva, apareceu diante de Tia Xiao.